Fala pessoal, voltamos com mais uma videoaula de matemática para vocês. Você que não é inscrito, já se inscreve aqui no canal para dar aquela fortalecida no canal. Hoje nós vamos falar sobre radiciação e em específico propriedade dos radicais. Na aula passada nós iniciamos o assunto de radiciação, falando sobre os conceitos de raiz, radiciação. E hoje vamos falar sobre propriedade dos radicais. Nós vamos falar sobre 5 propriedades dos radicais. E a primeira propriedade dos radicais fala sobre a multiplicação dos radicais. Se nós temos aqui uma raiz enésima, n aqui, raiz de A com o índice n, vezes uma raiz de B com o índice n, é igual a raiz de A vezes B com o índice n. Ou seja, nós temos aqui índices semelhantes, n e n, porém radicandos diferentes. Nós podemos trazer para dentro do radical e multiplicar. Para facilitar, com números é assim. Se nós temos aqui, raiz quadrada de 2, multiplicado por uma outra raiz quadrada, no caso aqui de 8. É raiz quadrada porque quando não tem nada no índice aqui, isso se entende que aqui é um 2. Então, nós temos raiz quadrada de 2 multiplicado por raiz quadrada de 8. Como o índice é o mesmo, então nós podemos trazer o índice para cá, formar apenas um radical e multiplicar dentro desse radical os radicando, 2 vezes 8. 2 vezes 8 é igual a 16, então vai ficar a raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Porque 4 elevado a 2 é igual a 16. A potência é o inverso da radiciação. Na propriedade 2, nós temos divisão entre os radicais. Nós temos aqui raiz enésima de A dividida pela raiz enésima de B. Ou seja, os índices são o mesmo, os radicando muda dentro do radical. Já que são os mesmos, os índices, nós podemos trazer apenas para um radical e fazer essa divisão dentro desse radical. E fica raiz enésima de A sobre B. Com a ressalva que o B ele tem que ser diferente de zero. Não pode, em hipótese alguma, B ser igual a zero. Então, com números, nós temos o seguinte. Vamos pegar aqui uma divisão de raiz de 81, mas vamos fazer raiz ao cubo. Como nós já usamos aqui raiz quadrada, vamos usar aqui raiz ao cubo. Índice 3 dividido pela raiz cúbica de 3, que vai ficar assim. Nós vamos trazer para dentro de apenas um radical, 81 dividido por 3, como o índice são o mesmo, raiz cúbica de 81 dividido por 3. E vai ficar assim, 81 dividido por 3 é igual a 27. No caso, raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 27 é igual a 3. Esse é o nosso resultado. A propriedade 3, ela diz o seguinte: uma raiz de A elevada a mp com o índice np é o mesmo que raiz de A elevada a m com o índice n, porque a p e p aqui nós vamos simplificar. Com números vai ficar assim. Isso significa que se nós temos uma raiz, por exemplo, de 16 elevado a um expoente 4, aqui dentro desse radical, com o índice 8, nós podemos simplificar o 4 e o 8, porque 4 é um expoente e aqui é um índice. Então, vamos simplificar 4 e 8 dá para simplificar por 4. Por 4 aqui vai virar 1 e aqui vai virar 2. Então, nós vamos fazer raiz de 16, porém agora aqui é 1, não precisa colocar, e aqui é 2, então vai ficar a raiz quadrada de 16. E a raiz quadrada de 16
é igual a 4. Nós vamos agora para a quarta propriedade, que ela fala sobre uma raiz enésima de A dentro do parênteses elevado ao expoente m fora desse parênteses. Ela diz que nós podemos eliminar esse parênteses e trazer esse expoente para debaixo do radical. Ele vem parar aqui debaixo do radical. Vai ficar raiz de A elevado a m com índice n, ou raiz enésima de A elevado a m. Com números vai ficar assim. Raiz quadrada de 3 elevado a 4, ou a quarta. Nós vamos repetir aqui fora raiz quadrada de 3, só que nós vamos eliminar o parênteses. Como nós vamos eliminar o parênteses e trazer o 4 para debaixo do radical, ele vai ficar aqui embaixo, ó. 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 é igual a 81. É 3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, vai ficar raiz quadrada de 81. Raiz quadrada de 81 é igual a 9. Porque 9 multiplicado por ele 2 vezes é igual a 81. 9 vezes 9 é 81. Então, aqui a nossa propriedade 4. E a quinta propriedade fala de uma raiz dentro de outra raiz. Nós temos raiz enésima de raiz de A elevado ao expoente m. Ou seja, uma raiz de A elevado aqui, ó, perdão, a um índice m dentro de uma outra raiz com índice n. Nós vamos repetir aqui essa propriedade é o seguinte, nós consideramos aqui raiz de A e esses expoentes, perdão, esses índices, nós vamos multiplicá-lo. Vai ficar assim, ó, com número. Se nós temos aqui, ó, raiz de um número grande, para dar uma conta exata, 729, porque uma raiz cúbica, dentro de uma outra raiz, só que uma raiz quadrada. São índices diferentes. Vai ficar o seguinte, nós vamos repetir aqui, ó, raiz de 729 e nós vamos multiplicar esses índices. 2 vezes 3 é igual a 6. Nós pegamos o 2 e o 6 e multiplicamos. 2 vezes 3. Raiz de 729 com o índice 6 aqui é o mesmo que 3. O nosso resultado, ou a nossa raiz, que o resultado é o que chamamos de raiz, na verdade, é igual a 3. Por quê? Porque se nós pegarmos 3 e elevar a um expoente 6, vai ficar assim, ó, 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, 6 vezes. E fazendo essa multiplicação, vai nos dar 729. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Um abraço e até a próxima.